Somos um bando, um bando, um bando, um bando, um bando, um bando, um bando e muitos outros. Somos um bando, um bando, um bando. Muito boa noite, 19h04, hoje 15 de março de 2013, iniciando aqui pela TVC, sob os canais 2 da Via Cabo e 14 da NET, mais um programa do SIMP, programa este de responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas. Eu, Tiago Botelho, diretor do SIMP, estarei junto com vocês até às 20 horas. Sempre lembrando, o SIMP tem o seu programa de TV aqui ao vivo todas as sextas-feiras, das 19 às 20 horas, e para aquelas pessoas que não têm TV a cabo ou que perderem o nosso programa e querem ter a possibilidade aí de, através de outras ferramentas eletrônicas do SIMP, né, que possam ser disponibilizados os vídeos do programa, o SIMP sempre após o seu programa aqui ao vivo, disponibiliza a gravação a partir de segunda-feira através dessas mídias eletrônicas que encontram-se aqui no rodapé do seu televisor. Nosso site www.simpelotas.com.br. Nosso site aí sempre de forma ágil, rápida e também de forma de quase que diária, nós aí colocamos nossas matérias, informes, enfim, né, aquilo que interessa aí principalmente aos colegas municipários e também à comunidade pelotense. Também temos o nosso e-mail, simp@simpelotas.com.br. Se você não recebe o e-mail do SIMP, alguma informação, alguma mensagem, nossas matérias na sua caixa de entrada, é sinal que você não tem seu e-mail cadastrado conosco. Então nos envie simp@simpelotas.com.br, nos peça para que nós adicionemos o seu e-mail e aí com certeza você passará a receber as nossas mensagens, nossas matérias, antes mesmo delas serem veiculadas na imprensa em geral. Nós as remetemos para todos os nossos contatos de e-mail, que são mais de 1000 contatos. Também temos o nosso Twitter, se você quiser seguir os passos da entidade, twitter.com/simpelotas. O nosso canal de vídeos no YouTube, youtube.com/simpelotas. Nesse canal de vídeos você encontra todos os nossos programas de TV, realizados aqui às sextas-feiras, imagens de mobilizações, de assembleias, de festas, enfim, aquilo que é produzido por nós, pelos sindicatos municipários de Pelotas, você encontra nesse arquivo audiovisual lá no nosso canal de vídeos no YouTube. Basta colocar youtube.com/simpelotas, você verá todos os nossos vídeos. E por fim, nosso Facebook, se você ainda não é o nosso amigo, para que possa aí curtir ou compartilhar nossas matérias e informações, basta você digitar SIMP Pelotas lá na caixa de pesquisa, na busca, você nos achará e com certeza aí poderá compartilhar, curtir, enfim, todas as matérias que colocamos ali, ok? Então, com imensa satisfação, estaremos aqui hoje conduzindo o programa até às 20 horas. Lembrando que você pode participar ao vivo do nosso programa aqui através do envio de mensagens de texto pelo número 9122-8820. 9122-8820. Esse é um número de contato para você mandar a sua sugestão, sua crítica, tirar as suas dúvidas, enfim. É o espaço democrático onde com certeza leremos as suas mensagens e quando da não possibilidade, devido, graças a Deus, o nosso programa ter uma grande audiência, nós sempre lemos as mensagens que não foram possíveis de ser lidas, nós iniciamos o próximo programa, sempre já iniciando aquelas mensagens que ficaram na sexta-feira anterior. No caso de hoje não temos nenhuma mensagem inicial para ler, pois foi possível ler todas as mensagens no programa passado. Nosso programa está bem legal, nós temos aí vídeos de atividades do SIMP ao longo dessa semana, também outras atividades que não foram filmadas, mas que foi uma semana aí que marcou com bastante itens específicos, né, demandas de vários segmentos da categoria, o que não é diferente na vida do SIMP, né? Independentemente se o período é início de ano, se é durante as férias, enfim. Durante todos os meses o SIMP sempre tem atividades, até porque os serviços públicos não param, os servidores da Prefeitura de Pelotas, né, também não param, independentemente sempre se tem algum colega em férias ou afastado por algum motivo de licença, a prestação de serviços públicos à comunidade pelotense tem que ser sempre atendidas, logo, os serviços não parando, sempre vai haver também demanda e quem representa e encaminha, né, e compartilha aí dessas informações, destes problemas a serem solucionados, buscando soluções, é o sindicato que legitimamente representa essa categoria
bravíssima aí dos servidores públicos municipais de Pelotas. Neste caso, somos nós do SIMP, Sindicato dos Municipários de Pelotas. Bom, pessoal, nesta terça-feira, iniciando com alguns informes, no início desta semana, terça-feira, nós protocolamos, junto à Câmara Municipal de Vereadores, né, a solicitação aí do anteprojeto de lei para conceder o pagamento aí do incentivo aos agentes comunitários de saúde. Conforme no programa passado nós mostramos os vídeos da nossa ida à Câmara na sexta-feira passada, onde contou com a presença de mais de 100 agentes comunitários de saúde, no referido dia lá, né, havia uma reunião pública e que foi deliberado naquele dia que seria oportuno que o SIMP enviasse à Câmara Municipal de Vereadores o anteprojeto de lei, que já fora discutido em várias situações anteriores, sempre com acompanhamento da atual secretária de Saúde e que já era, na época, a secretária de Saúde, Arita Bergman, anteprojeto de lei já aprovado e analisado pela Procuradoria-Geral do município. Então, a busca pelos agentes comunitários é que tal anteprojeto seja discutido, apreciado na Câmara, que os vereadores apreciem e votem esse pedido, essa forma de anteprojeto, para que estes remetam ao prefeito, já que, como é um projeto de iniciativa do Executivo, não impede da Câmara apreciar este documento, esse anteprojeto, e assim aprovando que o remeta ao prefeito municipal para que o mesmo, através da justificativa do anteprojeto, através da necessidade, né, do pagamento deste incentivo aos agentes comunitários de saúde, para que o prefeito tenha todos os subsídios necessários para que tenha o ato, né, de enviar em forma de projeto de lei para a Câmara, para que posteriormente sancione e vire lei. Então, nesta situação, conforme havia sido confirmado em tal encontro na sexta-feira passada, nós protocolamos esse ofício junto à Câmara, já se encontra lá, e provavelmente aí semana que vem este anteprojeto seja colocado em discussão no plenário, em votação, e se assim aprovado, este será remetido ao prefeito. Então, tão logo tenhamos a data por parte da Câmara Municipal de qual dia, de qual sessão ordinária será debatido tal anteprojeto, nós com certeza estaremos comunicando não só a comissão de servidores responsável pelo encaminhamento junto ao SIMP das demandas dos agentes comunitários de saúde, mas estaremos aviando a todo o conjunto deste segmento para que, se possível, se façam presente no dia quando for este agendado. Outra informação também aqui importante, a Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira, né, nomeia aprovados em concursos de 2011. Então, lembramos que desde o dia 13, desde esta quarta-feira, estarão sendo nomeados os candidatos aprovados em concurso público lá do ano de 2011, nos cargos de oficial administrativo, monitor de escola e turismólogo. Os candidatos aprovados deverão comparecer imediatamente lá na Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira, situada na Rua General Osório 918, no horário das 12h30, ou seja, meia hora, até as 17h30, 5h30, de segunda a sexta-feira, justamente para encaminhamento da avaliação psicológica, também para encaminhamento de exames médicos, né, de saúde ocupacional. Então, dando aqui os nomes dos aprovados, caso você conheça ou seja um destes, né, é importante aí, aprovados ao cargo de oficial administrativo. Estão chamando os candidatos aprovados que ficaram da posição número 183 ao 186. São eles: Idelisa Saciloto Tadielo, Moisés Vieira dos Santos, Alisson Mondesir Farias Naveira e Daiane Abreu Lulier. Estes são os aprovados para o cargo de oficial administrativo. Já para o cargo oficial administrativo afrodescendente, está sendo aqui nomeada a Luciane Chaves Ramires, na posição de número 37. Também está sendo aqui nomeado para o cargo de monitor de escola o Rodrigo Vaniel Radic. E para o cargo de turismólogo, né, na posição número 5º colocado, a Aline de Oliveira Nunes. Então, esses aprovados
nesses cargos de oficial administrativo, monitor de escola e turismólogo, devem comparecer o mais rápido possível, né, munido de todos os documentos que são exigidos e obrigatórios em edital, para que possam aí encaminhar, né, toda a etapa de exames para que venham a ser empossados e iniciarem aí o exercício de suas funções. Também temos aí, seguindo as nomeações, também para o cargo de técnico em artes e motoristas. Então, a equipe lá de capacitação e desenvolvimento da referida Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira, ela adverte sobre o término do prazo da nomeação dos aprovados para esses cargos lá do concurso de 2011. Então, o pessoal tem até 20 de março para se apresentar munidos de toda a documentação necessária, a fim aí de efetivação, após todos os trâmites, efetivação necessária para ir para a posse. Então, eles informam aqui que para o cargo de técnico superior em artes, estão nomeando 2 candidatas, a segunda e terceira colocadas. São elas, Maria Valéria Rodrigues dos Santos e Margarete Acosta Vieira. Já para o cargo de motorista, o candidato 28º, o José Luiz Ribeiro Botelho, 29ª colocada, Roberta Molina Gonçalves. Então, esses nomes que são para o cargo de técnico superior em artes e motoristas são nomeados e até o dia 20 deste mês deverão apresentarem-se lá na Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira. Também seguindo aqui as nomeações, a Prefeitura nomeia mais agentes comunitários de saúde. Então, a fim de serem contratados até o dia 1º de abril, a Prefeitura, por meio da sua secretaria, ela comunica que desde também esta quarta-feira, dia 13, estão sendo convocados 4 candidatos aprovados e classificados na seleção pública para agente comunitário de saúde. O provimento das vagas ocorre nas áreas Dom Pedro I, áreas lá do Passo do Salso, do Pontal da Barra e Nesga, conforme o edital de reposição número 09 do ano de 2013. Então, a candidata que está sendo chamada para ocupar lá, trabalhar na área Dom Pedro I, é a Gilza Siqueira Pereira. Já a candidata para trabalhar na região do Passo do Salso, Letiane Alves Lenque Espíndola. Já para a área lá do Pontal da Barra e Nesga, as candidatas Rosemary Gotsky e Paula Amanda de Vargas Sanches. Os candidatos, então, deverão comparecer imediatamente lá na secretaria, também munidos aí de toda a documentação exigida e necessária para fins de encaminhamento, tanto de avaliação psicológica e exames, né, clínicos de saúde ocupacional. Então, o importante aí, se você conhece alguém com esses nomes ou é uma destas pessoas, não perder tais prazos, senão vão chamar, né, os candidatos seguintes. E, por fim, nessa listagem aí de nomeações e contratações, a Prefeitura contrata agora agentes para atuar na redução de danos. Então, a Prefeitura de Pelotas irá contratar agentes para atuarem na redução de danos. Então, foram selecionados candidatos que preencherão 12 vagas e cadastro de reserva para mais 8, que em breve estes também serão chamados. Então, estes profissionais que estão sendo contratados são aqueles que vão entrar em contato direto com os usuários de substâncias tóxicas, seja em seus domicílios, seja nas suas comunidades ou nos CAPs, que são os centros de atendimento psicossocial, que eles frequentam, esses usuários. Então, com o papel de orientá-los para diminuir os danos causados pelo uso de drogas, né? Então, a seleção destes profissionais que estão sendo contratados foi feita por uma banca composta por integrantes do setor de recursos humanos, da Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira, também da saúde, do pessoal da equipe lá de saúde mental da Secretaria de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde. Foram analisados aí mais de 90 currículos, né? Muitos destes pessoas com nível superior e muita qualificação e experiência na área. Então, por enquanto, vão ser contratados 12, o que permitirá triplicar, na verdade, a equipe com profissionais altamente qualificados. Então, atualmente, a equipe de redução de danos conta com 6 agentes. Com esta contratação, subirá para 18. Então, é importante e fundamental o papel dessas pessoas, né, que vão auxiliar aí
a essas pessoas que acabam se utilizando de substâncias tóxicas, dos mais diversos tipos de drogas, né? Então, esses serviços de abordagem que eles farão, muitas vezes na própria rua, ou até nos centros de atendimento psicossocial, sociais e até nas próprias comunidades, né? Pode evitar a exposição a outras situações de risco para usuários e até aproximar os usuários das instituições de saúde, abrindo a possibilidade de que ele venha pedir, o usuário, né, a ajuda quando sentir necessidade. E, além disso, permite também que o serviço de saúde possa acompanhá-lo de forma mais próxima e continuada. Então, vai ser importante a inserção, mesmo que seja em regime de contratação, mas a função desses profissionais e o trabalho, né, a importância desse trabalho que será desenvolvido. Outro informe importante, pessoal, é do Previpel. Né, algumas pessoas, depois que houve a troca de horário aí da prefeitura, através do decreto do prefeito, desde o dia 18 de fevereiro, os locais de atendimento ao público mudaram o horário, tanto que passou a ser das 12h30 às 18h30. Algumas pessoas confundem-se ainda com o horário de expediente administrativo, né, externo do Previpel. Então, o Previpel ele está funcionando das 13 horas, ou seja, da 1h da tarde, até às 18h, às 6h. Então, da 1h da tarde até às 6h da tarde é o horário de expediente do Previpel. E o Previpel lembra que ainda faltam muitas pessoas, sejam titulares, dependentes ou pensionistas, ainda faltam essas pessoas, muitas delas, comparecerem lá na entidade o mais breve possível para fazerem o cadastro no sistema de leitura biométrica, ou seja, cadastrar digital, justamente para dar maior agilidade na marcação das consultas. Porque com a adoção do cadastro digital, as consultas passam a ser agendadas diretamente nos consultórios, por telefone mesmo. A pessoa não precisa mais ir no Previpel retirar a requisição. A pessoa que já tem a sua digital cadastrada, e os locais, e já são vários locais que já têm a leitura biométrica, o equipamento que verifica a sua digital, quando você quiser marcar uma consulta, você ligará para o profissional lhe agendará o dia, e aí, quando você tiver que ir no dia agendado, você não precisa ir até a sede do Previpel para retirar a requisição. Você irá direto no local do consultório, lá você colocará o seu dedo, fará a leitura e ali o equipamento tem como até lhe informar quantas consultas você usou naquele mês e se você ainda já usou alguma consulta bônus, enfim, agiliza o atendimento e é para melhor comodidade, né, dá mais agilidade, digamos assim, a todo o processo, seja para os usuários, que somos nós, servidores estatutários, ou os nossos dependentes, e também para o profissional que está lá na outra ponta, que são os médicos. Então, o segurado ele deve comparecer na instituição, justamente com os seus dependentes, ou seja, quem tem dependentes acima de 12 anos, porque no caso de menores, valerá o cadastro do titular, que é do pai ou da mãe. Então, não se faz uma senha ou um cadastramento específico para menores de 12 anos. É com a digital do responsável dele que vale a consulta. Já se a criança for superior a 12 anos de idade, aí tem que ser a mesma levada até o Previpel para cadastrar a digital desta criança acima de 12 anos. Então, pessoal, é importante aí que as pessoas se informem. Até aquelas que querem saber quais são os locais que já dispõem, que já contam com equipamento de leitura biométrica, basta acessar o site da prefeitura, entra ali no link referente ao serviço ali que é destinado, tem serviço destinado ao usuário, para empresas e aos servidores. Então, entrando no site da prefeitura, você vai no portal ali do servidor, onde tem, antes do portal do servidor, à esquerda do site da prefeitura tem toda a estrutura ali, onde você deseja obter informações. Tem uma ali que é para atendimentos, e aí você vai ver ali se é serviços oferecidos ao usuário, para empresas e ao servidor. Você vai escolher primeiro ao servidor, e aí depois, acessando ali ao servidor, lhe dará uma disponibilidade de informações, você aperte ali, clique, né, depois de serviços, Previpel. E aí, ali no Previpel, tem a listagem completa já dos profissionais que dispõem dos equipamentos. Então, você já sabe que esses profissionais, sejam médicos e laboratórios conveniados, você já sabe ali também qual destes já dispõe do equipamento, não precisando ir no Previpel mais, né, desde que você já tenha a sua digital cadastrada. Por isso que é importante, quem não fez
ainda o seu cadastramento, ou seja, servidores estatutários e seus dependentes, dirija-se até o Previpel para poder realizar esta situação. Nós temos aqui 3 mensagens de texto. Quando o Refeisul voltará a ser pago em 2 matrículas? É assunto de tema aqui do programa, né? Na verdade, a ação ganha foi só dos seletistas, né? Foi na Justiça do Trabalho. Para os estatutários, ainda não saiu nenhum resultado diferente daquela primeira vez que ingressamos com pedido de liminar. E a Prefeitura, se no caso não pagar para os seletistas, com certeza a Prefeitura ela vai ter que se responsabilizar, né, pelo ato. Ou seja, como obtivemos vitória apenas no campo da Justiça do Trabalho, que compreende os seletistas atingidos, aquele seletista que foi atingido e que não recebeu ainda o seu vale alimentação, né, que procure, na verdade, o SIMP, porque aí a ação vai ter que ser individual, para aquele atingido, ou seja, não vai ter que ser feita uma nova ação, mas nós vamos ter que denunciar que a Prefeitura está descumprindo a decisão judicial. Só que temos informações que a Prefeitura ainda não foi notificada da decisão. Então, enquanto a Prefeitura não for notificada judicialmente, oficialmente, ela não é obrigada a cumprir a decisão. E mesmo depois que ela for notificada, ela pode recorrer. E nesse recurso, se ela obtiver efeito suspensivo, se a Justiça conceder, caso ela faça esse pedido, ela não tem obrigação naquele período de pagar. Então, tem esses passos. A Prefeitura tem que ser notificada. A partir do momento que ela for notificada da decisão, ela vai, a seu desejo, recorrer ou não. Se ela recorrer, ela pode pedir efeito suspensivo. Se o juiz conceder, naquele período, a Prefeitura ainda fica desobrigada, assim, a pagar. Isso são trâmites jurídicos, né? Não tem como sobrepor a isso aí. Já os estatutários, a gente não tem ainda nenhuma resposta diferente daquela primeira, já que o Juizado Especial Civil, no primeiro momento, negou aos estatutários, né, o pagamento aí do Refeisul para 2 matrículas. Então, a gente informa que, no momento, né, nem o seletista que ganhou judicialmente ainda não tem como cobrar isso, devido à notificação judicial. E aí, a partir do momento que for notificada do resultado, da decisão, nós temos que ver se a Prefeitura vai negar, né, de conceder novamente o pagamento. Se ela simplesmente negar por negar, logo nós vamos acionar para que se cumpra a decisão. Agora, se ela recorrer e obtiver, né, a suspensão do efeito dessa liminar, aí simplesmente a gente vai ter que acompanhar a tramitação judicial nesse sentido. Infelizmente é assim, né, que a Justiça procede. Oi, Tiago, boa noite, é o Everton da Merenda. Quando vai ter a Assembleia? Vou informar aqui no programa ainda hoje. Quando vai ter a Assembleia, se podes me informar se a licença-prêmio eles poderiam pagar. E mandam um abração a todos os funcionários que são super-heróis, que fazem desse salário de fome sua sobrevivência, que não são um pingo valorizados por ninguém. De novo digo, vamos à luta. E aí, na sequência, Tiago, estou querendo saber sobre o Vale Alimentação, se vai ter algum reajuste com esses cortes que eles fizeram e sobre o Vale Transporte também, como vai ficar? É bastante pergunta aqui. Everton, um grande abração para ti, para a tua família, né? Obrigado pela tua audiência. Vou estar já respondendo aqui todos os questionamentos. Segundo a lei do piso, qual o percentual de aulas que o professor deve estar em sala com um aluno? Segundo a lei do piso, o professor tem direito a 1/3 do total da sua carga horária em aula a atividades extracurriculares, ou seja, fora da sala de aula. Logo, 2/3 do tempo total é que o professor tem que estar efetivamente em sala de aula. A lei do piso garante que do total da carga horária efetiva em sala de aula, 30% do total dessa carga seja garantida aí, né, que o professor tem atividades extraclasse curriculares fora do âmbito da sala de aula efetivamente. Isso segundo a lei do piso. Bom, Everton, respondendo os vários questionamentos aí, primeiro, o Vale Alimentação, Everton, ele só vai poder ter reajuste quando da database. A database é em maio. Então, não tem como conceder reajuste para ninguém de Vale Alimentação no presente momento. A database é fixada em lei orgânica do município, né, é em maio. Claro que já vamos começar a discutir a database, já desde já agora, abril. Quanto à Assembleia,
estava marcado para hoje, Everton e demais telespectadores, a reunião com o prefeito. E como eu falei nos programas anteriores, nós queríamos ter essa reunião com o prefeito, que já era para tratar de plano de carreira, de piso dos professores, salários, enfim, começar a tratar esses itens econômicos, que ao ter alguns encaminhamentos por parte do prefeito, logo já agendaríamos a própria Assembleia, mesmo não tendo local fechado para a realização da mesma. Ainda continuam interditados locais onde comporte mais de 700 pessoas. Ontem, meio que às vésperas aí da reunião de hoje, o prefeito Eduardo Leite ligou para o Douglas, para o presidente do SIMP, informalmente, porque a prefeitura não respondeu nem o ofício que a gente questionou da data dessa reunião. Informalmente, o prefeito ligou para o Douglas dizendo que, por algum motivo emergente, né, estava desmarcando a reunião de hoje, e o prefeito reagendou esta reunião para quinta-feira da semana que vem, a princípio, quinta-feira às 14. A princípio, porque é por telefone. Então, por telefone é extraoficial. Então, como se agendou por telefone a primeira vez, por parte do Executivo, e se desmarcou, né, hoje por telefone, corre-se o risco aí que venha a se desmarcar a reunião novamente. Mas, conforme palavras do prefeito Eduardo Leite, está marcada a nossa reunião para quinta-feira da semana que vem, às 14 horas. Bom, mesmo tendo em vista, né, desta reunião quinta-feira da semana que vem, é certo que iremos realizar uma assembleia tendo ou não local fechado, porque se não tiver local fechado, nós vamos fazer na Praça Coronel Pedro Osório, embora saibamos que há uma estrutura muito maior para fazer isso aí, e quem sabe disso é quem trabalha ali, quem está ali para montar, para fazer toda a estrutura de som, colocação de mais de 1.200 cadeiras, tem que chegar bem de manhã cedo para colocar ali, né, para guardar local, mesmo que seja à tarde, requer uma estrutura grande. Se não conseguirmos local para bem conforto, para um melhor conforto, para bem melhor deixar os servidores ali no local fechado, coberto, para assistir aí, participar, na verdade, da primeira assembleia, nós vamos realizar uma assembleia na Praça Coronel Pedro Osório, se não até o final desse mês, nos primeiros dias de abril. Isso é certo. Por que a gente não ainda deu data? Porque a gente tem 2 locais ainda que está em vista que nos confirmaram que, a princípio, na semana que vem, os bombeiros estariam já dando o aval, verificando, na verdade, as condições que haviam sido solicitadas e passando aí pelo crivo dos bombeiros, nessa averiguação, estariam disponíveis. Então, a gente sempre preza, né, por um local aí fechado, que possa aí atender o único e exclusivo objetivo, que é para os municipários. Enfim, fica uma melhor estrutura também até de sistema de som. Então, sempre a gente prima por isso aí. Mas nunca deixamos de fazer, né, uma realização de uma assembleia por não ter o local. A gente já fez mais de uma vez, na Praça Coronel Pedro Osório. Então, a gente não confirmou a data justamente por isso. Porque semana que vem ainda a gente pode ter a confirmação desses 2 locais que estão propensos a serem liberados, e se assim não for, é certo que até o final de abril, até o final do mês de março, mais tardar nos primeiros dias de abril, teremos uma Assembleia Geral da categoria. E esperamos já ter tido também a reunião com o prefeito, que seria hoje, e foi agendada aí para quinta-feira da semana que vem. Então, esperemos aí, né, que tenha-se, de fato, o Everton, essa reunião com o prefeito, que com certeza nos dá mais subsídio para que nessa Assembleia Geral tenhamos até, além de todas as coisas que já estão correndo, né, durante esse pouco período de governo, teríamos mais elementos concretos no seguinte sentido, de alguma proposta ou o que o prefeito vislumbra como proposta, já que essa reunião visa especificamente tratar do todo. Plano de carreira, salários, né, o piso salarial nacional do magistério. Então, seria uma assembleia com mais ainda elementos e que logo isso, tu sabes, que facilita, né, para que a categoria nessa primeira assembleia já tenha um raio-x, uma radiografia bem completa. Porque não só, e tu tens toda a razão, Everton, né, na verdade, passa governo, entra governo, todos, quando eu falo isso, estou dizendo plural, e falo com toda tranquilidade, no mínimo nos últimos 10 anos, isso abrange vários governos, de várias siglas partidárias, nenhum vem dando atenção para o servidor público. Essa é a verdade. Se dá atenção para os cargos de confiança, se dá atenção para os cargos políticos indicados, se dá atenção às demandas que são do alto escalão,
Logo, né, o servidor sempre é deixado de lado, mesmo que lá durante o período de candidatura, de campanha, sempre é muito bem dito que o servidor é importante, que o trabalho é fundamental para a comunidade, mas a gente já está vendo na prática aí que com esse corte, não só do Vale Alimentação, mas tem ocorrido, o SIMP tem recebido, o Everton e demais telespectadores, denúncias diárias, nos mais diversos segmentos, seja de prática de assédio moral, seja de falta de condições de trabalho, corte de horas extras, sobrecarga do serviço, porque está faltando gente para executar trabalho, várias demandas aí o SIMP vem atendendo de vários diversos segmentos, né? Seja na área aí da saúde, seja na área da educação, seja na área do trânsito, seja na área dos guardas municipais, enfim, vários locais estão aí com certeza internamente já mobilizando-se, e é isso que a gente quer, Everton. A gente quer que as pessoas se mobilizem e que se constitua na prática, em forma lá de presença em assembleia, do que a assembleia deliberar, que o que vale à vontade da maioria, a categoria ACAT participe, né, venha junto, porque não tem solução, se não for apenas com a nossa mobilização e o trabalho que a gente sempre fez, que foi de respeitar a deliberação da categoria, do SIMP como representante legítimo, encaminhar as demandas, seja jurídica, seja politicamente falando, e sempre sendo atuante, né, independentemente do período qual seja. Então, isso aí é importante. Também tenho aqui mais um outro informe importante, e quando se trata de órgão judiciário, né, Everton, e demais que estão nos assistindo, é complicado. Nós respondemos 3 vezes para o Ministério Público Estadual, a pedido do promotor Paulo Charqueiro, que o promotor sempre enviava um ofício para o SIMP perguntando em que pé ficou a situação do pagamento do piso nacional do magistério desde o término da greve. Nós sempre respondemos a mesma coisa, que a categoria cumpriu a sua parte, recuperou os dias paralisados, não prejudicou a comunidade, cumpriu com a sua palavra. Quem não cumpriu foi a prefeitura, daquele acordo, pois a prefeitura havia informado que ia discutir formas de pagamento do piso. O prefeito Fetter Júnior nunca se reuniu, nem a secretária Mariluce, que era na época de educação, nunca teve delegação de poderes para poder discutir financeiramente o pagamento do piso. Então, na verdade, a prefeitura é que não honrou com a sua palavra, né? Faltou com a verdade, mentiu não só para a categoria dos municipários, mas para a própria comunidade, quando do encerramento da greve. E aí a promotoria queria uma resposta oficial por parte do SIMP. O SIMP protocolou 3 vezes. Por que 3 vezes? Respondemos a primeira, com protocolo, com confirmação do protocolo, nos mandaram o ofício como se não tivessem recebidos. Mandamos a segunda vez a mesma coisa, mandamos a terceira vez a mesma coisa, e agora pela quarta vez estão nos solicitando o documento. Então, estamos salientando aqui para você que está nos assistindo, seja munícipe aí aqui de Pelotas, seja colegas municipários, pela quarta vez, com protocolo confirmado, nós somos muito bem organizados para isso, o SIMP está enviando novamente uma resposta que parece que o documento se perde, né, dentro do Ministério Público. E quando se trata de um órgão judiciário que promove a justiça, como o Ministério Público, nos causa muita estranheza essa perda de documentos, né, e fica se repetindo sempre a mesma resposta, e parece que não se sabe qual é a resposta. A resposta é que nem o governo Fetter Júnior e nem esse do Eduardo Leite até o momento fala-se em pagamento do piso do Nacional do Magistério. Essa, né, que é a grande verdade. Também tenho aqui um informe importante. O Supremo Tribunal Federal, essa semana, discutiu aí a derrubada da lei que parcelava precatórios, pagamento de precatórios, que concedia o pagamento de precatórios de forma parcelada em até 15 anos. Né? Então, isso aí foi uma vitória, num primeiro momento, muito boa, quando se trata de precatórios. Então, os ministros derrubaram a lei que previa que precatórios podiam ser pagos de forma parcelada em até 15 anos. Só que eles ainda não definiram qual será a nova modalidade de pagamento, já que eles verificaram que isso aí era muito prejudicial para aqueles que tinham a receber dos órgãos públicos, seja órgãos municipais, estaduais, federais, por votação em maioria do Supremo Tribunal Federal, eles derrubaram a lei que mantinha o pagamento parcelado de precatórios em até 15 anos.
Então, os ministros só vão decidir os efeitos práticos dessa decisão num novo julgamento. Mas já foi uma grande vitória no primeiro momento, porque a gente sabe que neste momento posterior eles já vão colocar em discussão as formas de pagamento. Com certeza, não vão ser parceladas, né, já que foi derrubado o parcelamento, e também pode-se afirmar que não será em 15 anos aí para uma pessoa receber, às vezes até muito mais por causa dos prazos recursais, enfim. Então o Supremo decidiu que realmente, né, essa é uma decisão importante, é uma ação preventiva, até para que novas emendas constitucionais que previam esse tipo de pagamento, né, não se transformem em emendas de calotes, porque isso era um verdadeiro calote, né, que estava sendo dado para os servidores públicos que tinham a receber precatórios dos demais. Mas, repito, ainda há uma nova discussão sobre o tema para os ministros do Supremo Tribunal Federal definirem, então, como ficará a nova forma de pagamento aos precatórios. Mas dá-se para tirar uma conclusão que há uma linha aí do Supremo, pelo menos na sua maioria, que aponta uma forma com um tempo menor ou menos parcela para que se pague precatórios, porque é um absurdo pessoas levarem 20, 25 anos, acabarem falecendo, deixando para outras gerações e pessoas que nem têm outras gerações para que recebam em forma de herança um valor que lhe é devido e que leva-se tantos anos aí, né, para receber. Eu vou ler aqui algumas mensagens e já vou para os vídeos aí, que temos alguns vídeos para demonstrar. Temos uma mensagem que chegou nesse exato momento. A Assembleia não pode ser na ABB. Não, nós já verificamos junto ao ABB, ela não comporta essa capacidade de mais de 1.000 pessoas e ainda está sendo utilizada pela Universidade Federal de Pelotas, né? Embora já foi utilizado para o sistema aí do SISU, para a chamada, né, dos candidatos aprovados, mas já tivemos informações que não tem como alugar a ABB, não só pelo número de pessoas, embora tenha um trecho de arquibancada e pudesse ser colocado cadeiras, mas pelos fins que está sendo utilizado lá pela UFPEL, não seria possível. A gente tentou aí vários locais, vários mesmos, mas é como a gente disse, não há problema. Se não conseguirmos local fechado para a Assembleia, a gente faz em praça pública, não tem problema. E na Praça Coronel Pedro Osório, muito bem representativa, porque é bem em frente à Prefeitura Municipal de Pelotas, né? E ali até a comunidade pode participar, né? Foi uma ideia inovadora da nossa gestão, quando fizemos isso em 2011, aquela assembleia onde foi anunciado que o prefeito Fetter tinha contratado o IGAN na época para elaborar nosso plano de carreira. Ele colocou a público essa notícia bem no dia da nossa assembleia, claro, sabia que nós íamos nos reunir para tal fim. Acho que foi 12 de abril, se não me engano foi 12 de abril de 2011. E aí foi aquela primeira assembleia realizada lá na Praça Coronel Pedro Osório. Então, se semana que vem aí a gente não obtiver confirmação de 2 locais fechados aí que estão propensos, a gente vai realizar de igual forma a assembleia e esperamos, né, que no dia agendado, caso seja em praça pública, não chova, né, que o tempo aí nos permita. Até porque para convocarmos uma assembleia, exige-se aí uma legalidade, temos que publicar o edital com 10 dias de antecedência para a realização da mesma. Então, se ocorre, porventura, uma mudança de data, por mudanças climáticas, digamos assim, nos causa uma burocracia, né, um problema, porque aí temos que publicar um novo edital, 10 dias de prazo tem que transcorrer para poder realizar a próxima assembleia. É por isso que algumas pessoas, às vezes, mas marquem a assembleia de uma vez na rua. Mas não é tão simples assim, né? Porque se ocorre do dia agendado ter algum problema climático, a gente vai ter que esperar no mínimo mais 10 dias, é obrigado a esperar, porque temos que publicar um novo edital para publicar a nova data, né? Tem que ser publicado em jornal de grande circulação, no caso nós publicamos no Diário da Manhã. Então essa burocracia é necessária e aí somos obrigados, né, a cumpri-la nesse sentido. E a gente sempre prima, né, aí pelo conforto, pela segurança, pela higiene. Alguma pessoa, se quiser utilizar aí de banheiro ou algo assim, facilita muito mais um local fechado do que um ambiente aberto que tem todos esses riscos, conforme eu já os mencionei agora. Bom, pessoal, o SIMP, desde o período aí que ocorreram as eleições, como recebemos os candidatos a prefeito na época, tão logo
tomaram posse os vereadores de Pelotas, o SIMP sempre se colocou à disposição, independentemente da bandeira do partido, independentemente da sigla partidária. O SIMP, como eu repito, o SIMP é um sindicato apartidário, não temos partido, nosso partido é dos servidores públicos municipais de Pelotas, então a gente sempre teve de portas abertas a receber qualquer vereador, até para que ele quisesse nos visitar e conhecesse melhor as demandas dos municipários, aquilo que está em jogo, plataforma dos municipários, que é o documento que foi entregue aos candidatos na época e é de conhecimento desde lá da época do atual prefeito Eduardo Leite, que na época, mesmo que não tivesse a plataforma, para o prefeito Eduardo Leite nada é novo, até porque ele já era vereador antes, então conhece todas as pautas, todas as demandas, né? Então não cabe em nenhum momento uma resposta, estamos a pouco mais de 60 dias no governo, estamos conhecendo a máquina agora, não. Né? Primeiro que o prefeito já era vereador antes, já fiscalizava o executivo, primeiro que tão logo ele foi eleito no segundo turno, a sua equipe de transição trabalhou no mínimo nos últimos 2 meses que antecediam o final do ano, né? Então conhece muito bem a estrutura, já conhecia as condições, inclusive financeiras, então esperamos aí que nessa reunião que teremos com o prefeito, não tenha como resposta em nenhum momento, estamos há poucos dias no governo. Né? A máquina pública já era muito bem conhecida por eles em questão. Então, nessa sequência, como obtivemos visitas de vários vereadores, do Rafael Amaral, já tivemos visita do professor Marcos Cunha, já tivemos a visita do vereador Ricardo Santos, do Beto da Z13, enfim, de vários vereadores. E aí, nesta segunda, nós recebemos lá no SIMP a visita do vereador Tenente Bruno, e segunda-feira agora teremos a visita, né, do vereador Antônio Pérez. Então, Wagner, coloca o nosso primeiro vídeo aí, que é a visita do vereador do Tenente Bruno, lá nas dependências do SIMP. A reunião essa visita ocorrida nesta segunda-feira se deu às 10 horas da manhã dessa segunda. Então, Wagner, coloca para nós, por gentileza, aí o primeiro vídeo, né, a visita aí do vereador Tenente Bruno, já que foi lá na sede do SIMP pela manhã, onde debatemos aí todos os assuntos pertinentes à categoria. O mesmo aí recebeu uma cópia, obrigado, Wagner, entregamos a ele uma cópia também da plataforma dos municipários, que é de conhecimento, como eu já frisei anteriormente aqui pelo prefeito. Então, ali ele ficou ciente aí dos mais diversos segmentos da prefeitura, os pedidos dos servidores, as demandas peculiares desses servidores. Então, nesse ciclo aí de visitas, né, repito, o SIMP está aberto para receber todo e qualquer vereador, independentemente de sigla partidária, né, para podermos justamente municiá-los, informá-los, né, da demanda dos municipários. Então, essa visita foi muito bem proveitosa, né, estreitou aí laços com os servidores. O Tenente Bruno disse que se coloca à disposição de encaminhar toda e qualquer demanda dos municipários, comprometeu-se também que sempre que tiver algum tema sobre os municipários a ser colocado em discussão e votação na Câmara, a posição dele, do voto dele, sempre será depois que ele ouvir a categoria. Depois que ele souber da decisão da categoria, é que vai se manifestar. Então, ele assume o compromisso aí do respeito, né, às nossas demandas, coisa aí que não foi nunca respeitada pelo prefeito Fetter Júnior, né, e por minoria da Câmara de Vereadores na legislatura passada. Até porque a gente pode agradecer sempre o importante trabalho da Câmara de Vereadores, independentemente das bandeiras e siglas partidárias, e com certeza esse ano e durante essa gestão aí dos próximos 4 anos, nessa legislatura dos próximos 4 anos, nós com certeza vamos ter que contar sempre, né, com o trabalho, com o apoio, com a discussão dos nossos temas, até porque tais temas são obrigados a passarem por lá. Então, a Câmara se reveste de um caráter primordial na luta aí dos municipários, né, e friso de novo, independentemente de quem é o vereador ou do partido na qual ele representa, no qual faz parte. Também, pessoal, esta semana, mais precisamente na quarta-feira, o SIMP teve uma reunião lá na Secretaria de Justiça Social e Segurança, uma reunião com a secretária Clésis Crochimori. E a nossa reunião lá foi junto com representantes da Agumpel,
da Associação dos Guardas Municipais de Pelotas, e também com representantes da Guarda, onde nesta reunião com a secretária, a reunião foi lá no pátio mesmo da Central dos Guardas Municipais, né, cito lá no bairro Coab Tablada, e lá a gente conversou com a secretária, né, encaminhou os vários problemas que os guardas municipais vêm enfrentando, problemas esses que eu elenquei todos eles na íntegra no programa passado, na sexta-feira. Então, problemas aí com carga horária, escalas de trabalho, horas extras, né, a não capacitação e qualificação, né, não oportunizar para todos os guardas municipais a qualificação e capacitação necessárias para o uso da arma de fogo, ou seja, o porte de arma de fogo, a falta de uma corregedoria e ouvidoria, regimento interno desses órgãos, que são fundamentais para a execução dos trabalhos dos guardas municipais. Também aí que a corregedoria da guarda seja ocupada por um servidor de carreira, né, com formação em direito, que seja bacharel em direito, mas que seja do quadro efetivo do município, o corregedor, e não um cargo de confiança, né? Então, são critérios aí importantes e mínimos, né? São critérios importantes e mínimos para o bom desempenho e exercício das atividades dos guardas municipais. Então, Wagner, coloca, por gentileza, para nós esse vídeo, que vai retratar o vídeo aí da reunião dos guardas municipais SIMP com a secretária Clésis Crochimori, que vocês verão no vídeo que a reunião se deu na quarta-feira, à tarde, lá no pátio, e que até por um momento, né, no final da reunião, quase os colegas ali cansados de reivindicarem, de não obterem respostas concretas, quase que os guardas ali deflagram uma greve, já ali no momento, mas justamente pelo caráter da legalidade, justamente que o fórum ali não era legítimo, né, para se tirar uma greve. Aí vocês estão vendo o Romualdo aí que ocupa a função de superintendente da Guarda Municipal, essa aí é a secretária Clésis Crochimori, né? Então é importante, foi importante salientar aos colegas guardas municipais que precisamos ter legitimidade, inclusive no fórum, para se deflagrar qualquer ato, né, mais enérgico, como seria esse, tanto que ontem foi pedido aí para que a gente chamasse uma assembleia específica para os guardas municipais, assembleia esta que nós já publicamos o edital, foi publicado hoje no Jornal Diário da Manhã, né, uma assembleia que será realizada dia 25 de março, às 14 horas na Azufipel. 25 de março, às 14 horas na Azufipel, assembleia específica dos guardas municipais, justamente para tratar das demandas aí deste segmento, né? São várias demandas, muitas delas meramente administrativas, não envolve nem valores, né? E que já são de conhecimento da prefeitura. Na época, candidato a prefeito, Eduardo Leite, recebeu a plataforma com tais demandas. Quando o atual prefeito teve no SIMP, dia 7 de janeiro, novamente foi reforçado tais demandas, né? Então, aí foi encaminhado, né, que a secretária nos informou que para as reuniões serem agendadas, ela tem que consultar a equipe de governo, quer dizer, algumas reuniões tu não tens nem como agendar direto com a secretaria, porque parece que as secretarias, né, tem que ter esse pedido de reuniões delas de uma forma centralizada, foi o que a secretária passou, ou seja, se tu vais tentar agendar uma reunião com a secretaria tem que pedir quase que permissão lá para a equipe de governo. Então a secretária se comprometeu em organizar as reuniões com os grupos envolvidos, essa é a Nádia, supervisora da Guarda Municipal. Então a secretária também reconhece o desconhecimento dela na área de segurança pública, ela não tem uma experiência nessa área de segurança pública, né, já que a pasta dela abrange a antiga cidadania, mas também agora está abrangendo a área de segurança pública. A colega Iriana apareceu aí, que representa a Agumpel, o colega Eldio aí, né, dos guardas municipais, enfim, todo mundo lá estava bastante enfático aí nos que pertine, né, nos elementos, nos itens aí necessários de reivindicações. Então, isso aí culminou na reunião na Câmara de Vereadores. O Wagner, o mesmo vídeo, ele prossegue, que tem o vídeo da reunião na Câmara de Vereadores, é o mesmo vídeo. Foi no momento aí que tu achou que terminou, estava anunciando a reunião na Câmara de Vereadores. Então, eu te peço, por gentileza, para tu achar o ponto. Beleza, Wagner? Muito obrigado aí.
Wagner muito rápido aí nos encaminhamentos. E aí resultou nessa reunião, hoje pela manhã, lá na Câmara de Vereadores, né, onde os guardas municipais fizeram presentes. Por parte do governo se fez presente o Márcio, que é o responsável aí de encaminhar as demandas da Prefeitura com a Câmara Municipal de Vereadores. Ele é o elo de ligação da Prefeitura com a Câmara, aí está a Nádia falando, o Romualdo, esse é o Márcio, né, representante do governo nos assuntos, né, esse é o vereador Ricardo Santos, enfim, né, o que foi tirado aí nesse debate, nessa reunião pública que começou às 11 horas, se estendeu por mais de 14 horas da tarde, né? Ficou aí o compromisso que a Câmara, né, vai, através dos próprios representantes da Câmara e do Márcio, que é o rapaz responsável, né, o assessor aí especial dos assuntos entre Câmara e Prefeitura, via Márcio e via a própria Câmara, né, serão levadas essas demandas em mãos para o prefeito Eduardo Leite, se bem que o prefeito, repito, já as conhece, essas demandas, desde que era candidato, desde que foi eleito e nos visitou lá no SIMP, no caso, dia 7 de janeiro. Então, o encaminhamento final de hoje é que será levado através do Márcio estas demandas e que, junto a ele, estamos solicitando um agendamento de reunião o mais urgente possível com o prefeito Eduardo Leite. O Márcio, em determinado momento na sua fala lá na Câmara, enfatizou que essa gestão é uma gestão nova, está há pouco mais de 60 dias do governo, então são muitas demandas aí para serem estudadas, implementadas, mas a gente frisa, não, são 60 dias de governo, de gestão, mas não pode ser sinônimo de 60 dias de conhecimento de tais demandas, 60 dias de estar a par das situações. A gente vai aqui incansavelmente repetir, nada é novo pro gestor Eduardo Leite, nada é novo, seja enquanto ele era vereador, seja enquanto foi eleito no segundo turno, acompanhou o período de transição que antecedeu praticamente quase que 2 meses antes da sua posse em janeiro, então não tem nada novo, não é só dos guardas municipais, não tem nada novo no que pertine à categoria dos municipários em geral, em todas as suas demandas. Bom, pessoal, eu estou tocando aqui, eu sei que eu tenho várias mensagens, mas tem elementos aqui da pauta importantíssimos aqui que vocês precisam também estar a par. Pessoal, outro grande problema, né? Mais uma coisa que a Prefeitura também tirou aí. Durante o período de férias dos professores, a Prefeitura não pagou a hora-atividade. A hora-atividade, essa parcela, denominada assim, sempre foi paga de forma contínua para os professores. Esta gestão cortou também sem prévia comunicação, sem nenhum diálogo dos professores, a parcela denominada hora-atividade. Então, vai ser mais um outro elemento que vamos também ter que discutir com o governo. E o que está nos dando grande trabalho aí são o famoso Vale Transporte, cartão magnético. Já não basta a Prefeitura não ter comunicado previamente como é que se daria a utilização do cartão, de quando o SIMP pressionou e cobrou da Prefeitura para ela divulgar, a Prefeitura foi divulgar na véspera da execução da utilização do Vale, que se deu 1º de fevereiro, então 31 de janeiro a Prefeitura disponibilizou no site como se daria o sistema de utilização, né, do Vale Transporte em sistema magnético, e aí, não só esse o grande problema, na verdade foram criados novos problemas. Foi detectado, pessoal, isso por vários servidores, vários, e já mandamos um ofício cobrando do secretário Cruz para que tomasse as medidas para corrigir esses problemas, sequer nos respondeu por ofício ou tomou alguma medida corretiva. Mandamos hoje ofício para o prefeito Eduardo Leite, cobrando ações corretivas nesse sentido, porque está sendo detectado, pessoal, servidores que estão lá com um crédito X no cartão. E conseguiram averiguar, pessoal, que quando ele passou o cartão na máquina, quando ele colocou à disposição do leitor da máquina ali na roleta do ônibus, muitas vezes deu obrigado, fulano de tal, aparece o teu nome, e muitas vezes não aparece no visor o saldo remanescente. Não aparece o saldo que ficou.
Então, isso dá margem para que possa ser cobrado o que quiser, porque você não tem o controle, o limite do seu saldo. Pior do que isso, além de várias vezes que você passa o cartão na máquina e ela não lhe informa, em algumas vezes, o saldo remanescente, pior do que isso, tem servidores que sabiam do saldo que tinham, e aí quando foram passar no equipamento leitor, sabiam que daquele saldo tinha que ser descontado quanto? R$ 2,75, que é o valor do nosso transporte. E aí muitos servidores observaram, vou dar um exemplo, o servidor tinha R$ 200 de crédito, então logo ao passar ali no leitor, teria que restar para ele, né, R$ 197,50. 197,25 centavos. R$ 197,25. Esse era o saldo remanescente, se simularmos alguém que tinha, né, um saldo anterior de R$ 200. E teve várias pessoas que, quando passaram o cartão, lhes foi cobrado aquela única vez, aquela única passagem na roleta, R$ 14, R$ 18, R$ 25. Uma única vez foi cobrado. É como se uma passagem fosse R$ 25, R$ 23. Tem casos piores do que isso. Teve casos de servidores que tinham um saldo, e aí quando foram passar no leitor, estava zerado o cartão. Não tinha mais saldo nenhum. E aí o servidor está indo para o local de trabalho, passa um constrangimento, passa uma humilhação na frente das pessoas, e aí tem que estar passando toda essa humilhação, óbvio, né, vai acabar tirando do bolso para ir para o local de trabalho. Só que servidor que não tem saldo, não tem como trabalhar. Ele não tem como se deslocar trabalho, casa, trabalho. E também não tem como adivinhar quando vai ser devolvido o saldo para ele novamente. Então, em virtude disso, nós já pedimos uma reunião aí com o prefeito e com o próprio secretário Cruz para tomarmos ações corretivas. Estou a 1 minuto do término do programa, a gente recebeu ligações agora, no final da tarde, antes do SIMP fechar o expediente, que parece que teve uma reunião de diretores de escola, e que nessa reunião de diretores de escola haviam informado a eles que para poder transformar esse nosso vale em dinheiro, bastava o SIMP solicitar à prefeitura. Isso foi dito aos diretores de escola. Queremos salientar que, primeiro, não há nada oficial por parte da prefeitura ter isso como proposta. Se a gente propor essa questão do dinheiro, com certeza o nosso jurídico tem que avaliar essa situação, pois vou lembrá-los, na educação aqui no estado do Rio Grande do Sul, eles ganham o auxílio transporte em dinheiro, só que não é o valor integral que corresponde aos ônibus que você pega. Muitas pessoas têm que utilizarem-se de vários ônibus, e aí aquele valor que é pago não chega e a pessoa tem que botar do próprio bolso. Então, o regramento, o estudo para isso aí, com certeza nós vamos fazer. Mas, repito, não é o SIMP ter que propor à prefeitura. Se a prefeitura informou para os diretores de escola, bom, então quem falou em nome da prefeitura que oficialize isso no papel. Nós estamos cansados de coisas verbais, de boca. Oficializa isso no papel e aí numa Assembleia Geral, não é o SIMP que encaminha, numa Assembleia Geral que irá ser ocorrida, é a Assembleia que vai deliberar sobre o encaminhamento e aí esse encaminhamento tem que estar pautado tecnicamente para que tenhamos responsabilidade nas nossas ações. Bom, pessoal, são 20 horas, desejo para vocês um bom final de semana, prometo sexta-feira que vem ler todas as mensagens aqui recebidas. Um grande abraço e até lá.